Vamos lá, pessoal. Preferi fazer um vídeo autônomo aí com relação ao bem de família, ok? Vamos lá. Conceito e classificação do bem de família. Um ponto interessante, né? Esse tema do bem de família, ele se encontrava no Código Civil de 16, na parte geral, né? Aqui nós temos o bem de família incorporado exatamente no âmbito do direito de família, né? O direito de família, exatamente tendo como ponto de partida a tutela daqueles sujeitos que têm na moradia, né, seu lugar de paz, né? São mais, mais que tijolos e cimento, né? É o lar, né? Aquilo que tem o Colangês que fala, né? O fogo sagrado, né? Ali é o lugar onde as pessoas estabelecem o seu núcleo essencial para desenvolver sua personalidade. Tem o Estatuto do Patrimônio Mínimo também, que é um outro ponto interessante aí, que embasa essa ideia do bem de família, né? Então, mas enfim, e ao cabo, nós temos algumas referências, algumas constitucionais, como por exemplo o artigo 6º da Constituição, que fala do bem de família como, aliás, que fala da moradia como bem de família, né? Então, o que acontece, né? Esse patrimônio, né? Ele está voltado à tutela do mínimo essencial, a vinculação daquele espaço essencial para que a pessoa possa desenvolver a sua personalidade e que por uma razão constitucional também imanta, protege esse patrimônio mínimo, essa moradia de responder por dívidas, por situações que, né, vão além daquilo que se é possível se tutelar. E a gente coloca exatamente isso por quê? Porque a proteção do bem de família não é uma proteção absoluta. Existem exceções que vão permitir que a dívida ultrapasse e encontre o bem de família para responder, como por exemplo dívidas de pensão alimentícia, né? A proteção ao bem de família diz assim, não, espera, o bem de família freia aqui e nós podemos encontrar a moradia, o bem de família para responder por esse débito, né? Então, podemos dizer que esse aqui é um dos direitos que compõe o rol dos direitos personalíssimos, né? Porque tem uma conexão muito grande com a personalidade, né? Essencial, ok? Nós temos duas modalidades de bem de família. Uma delas é o bem de família legal e outra delas é o bem de família voluntário. O Código Civil ele fala do bem de família voluntário. Tá? Olha só, artigo 1712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano, aliás, urbano ou rural, com as suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda aplicada na conservação do bem imóvel, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel ou do sustento da família. Vocês podem ver que esse conceito de bem de família do Código Civil, que está no artigo 1712, ele tem uma amplitude um pouco diferenciada daquela que nós vamos encontrar no bem de família legal, que decorre da Lei 8.009 de 90. Tá? Uma vez que ali as pertenças, acessórios, mas também abrange os valores mobiliários que têm vinculação à conservação do imóvel ou até o sustento da família. Olha só, bem de família. Não só o prédio urbano, urbano ou rural, né, que tem vinculação com o domicílio familiar, mas também as próprias despesas, rendas que servem para manter esse bem ou até o próprio sustento da família. Olha que interessante, né? Que interessante. Por outro lado, tem esse bem de família legal, que eles coexistem, tá? Esses modelos, eles coexistem, eles não se anulam na medida em que pode haver uma concomitância, né? Uma coexistência. Mas vamos lá. Disciplina do bem de família voluntário. Vamos lá, vamos abordar essa questão. Vamos lá. O bem de família voluntário, pessoal. Como o próprio nome diz, o bem de família voluntário, ele nasce da vontade
ou seja, ele precisa de um ato, da prática de um ato para existir. Caso contrário, esse bem de família não vai existir. O bem de família voluntário ele precisa da manifestação de vontade geradora, com todos os seus critérios, né, para gerar a sua proteção jurídica. Agora, o bem de família legal não é ex lege, então, na verdade, independente de qualquer manifestação de vontade, todo aquele que tem o seu bem de família na proposição que temos na Lei 8.009, está tranquilo, está protegido. Tá? Aqui não. Para que haja, né, a proteção desse bem de família, precisa haver o registro. Então, qual é a preocupação do legislador? Né? A preocupação do legislador é que se evite fraudes na constituição desse bem de família. E por isso, as características que nós temos é a proteção em dois níveis. A impenhorabilidade, só que ela é limitada. Não é que vai vedar contra qualquer penhora. Né? A impenhorabilidade é limitada desse imóvel residencial. Vai isentar do quê? Dívidas futuras, salvo as que provierem de impostos relativos ao mesmo prédio, IPTU, ITR ou despesas de condomínio, artigo 1715. Ou seja, vai dizer assim, olha, não vai responder, não vai ser possível se penhorar esse imóvel para pagar dívidas, salvo se essas dívidas dizerem respeito ao próprio imóvel, né? Então, se por exemplo a pessoa, por um ato de vontade, cria um bem de família, gera um bem de família, o bem de família voluntário, né? Nesse caso aqui, se recair um imposto, o IPTU, por exemplo, aqui a impenhorabilidade não vai permanecer, o IPTU vai partir para cima, vai penhorar esse bem, né? Mas as outras dívidas, sim, daí a penhora não alcança. Uma dívida de um cheque e tal, não, daí o bem de família não responde. Salvo se essa dívida for anterior à constituição do bem de família, porque as dívidas que vão estar impedidas de partirem para cima desse patrimônio são as dívidas futuras, ok? Certo? Vamos lá. E aí na alienabilidade, ou seja, não é possível fazer a alienação, né, relativa do imóvel, uma vez que após instituído não poderá ter outro destino ou ser alienado. Não pode ser alienado, tem uma restrição aqui, né? Senão com o expresso consentimento dos interessados e seus representantes legais, mediante alvará judicial ouvido MP, né? Artigo 1717. Então aí nós temos essa dúplice questão aí de vinculando ao bem de família voluntário. Primeiro, a impenhorabilidade relativa e segundo, a inalienabilidade relativa. Como se constitui o bem de família voluntário? Então, ele é constituído tanto pela família, ou pelo casal, como por outras modalidades de entidade familiar, né? Como, por exemplo, família monoparental, união estável, ou até por um terceiro, né? Por testamento, doação, pode também ter uma cláusula ali dando de, olha, eu estou identificando esse bem aqui como bem de família voluntário, né, fazer essa constituição. Artigo 1714 diz que deve se dar por registro no título de registro de imóveis. É evidente, né? Se a matrícula do imóvel está no registro de imóveis, o registro vai acontecer também do bem de família voluntário também precisa ser registrado ali. Fazendo um comparativo, o bem de família legal não precisa desse registro, beleza? Então, o Código Civil de 2002 criou uma limitação objetiva ao proibir que a instituição do bem de família voluntário, que é um prédio urbano ou rural, com as suas pertences, acessórios, né, tá? Ele não pode ultrapassar 1/3 do patrimônio líquido do casal ou da entidade instituidora. Né? Então, o que acontece assim? Qual é o limite patrimonial desse bem de família? É 1/3. Se superar, não vai poder. Tá? Não vai poder. Então, é evidente aqui que se destina também mais para pessoas que tenham um poder econômico um pouco maior que a simples moradia, né? Se tiver só moradia, não vai ter como instituir o bem de família. Por quê? Porque esse é 100% do seu patrimônio. Agora, se for 1/3 do seu patrimônio, identificado aí, pode sim se destacar esse 1/3 e constituí-lo como bem de família.
Certo, pessoal? Olha que interessante, artigo 1713. Os valores mobiliários destinados aos fins previstos no artigo antecedente, ou seja, para manutenção do bem de família, né, ou para o próprio sustento da família, né, não poderão exceder ao valor do prédio instituído em bem de família, à época da sua instituição. Deverão os valores mobiliários ser devidamente individualizados no instrumento da instituição do bem de família. Se tratar de títulos nominativos, a sua instituição, como bem de família, deverá constar nos respectivos livros de registro. O instituidor poderá determinar que a administração dos valores mobiliários seja confiada à instituição financeira. Então, aqui tem as regras envolvendo os valores mobiliários, os rendimentos, né? Então, aí pode se destacar, né? A casa e mais, sei lá, 30 mil lá que está aplicado no banco e tal. Aquilo lá vai ficar vinculado ao... né, com essa empenhorabilidade, tá certo? Agora aqui, ó, é empenhorável. Aqui mais uma, vamos dar mais uma reforçada nesse ponto, né? É empenhorável, pois se exclui o bem de família da execução por dívidas posteriores à sua instituição. Esse é o principal objetivo mesmo do bem de família, né? Voluntário aqui, né? É imantar, proteger contra dívidas posteriores à sua constituição, salvo se forem IPTU ou dívidas inerentes ao próprio imóvel, né? Tributos e despesas condominiais relativos ao prédio, né? Em caso de execução por tais dívidas tributárias ou condominiais, o saldo existente será aplicado em outro prédio, como bem de família ou em títulos da dívida pública. Artigo 1715. Essa isenção durará enquanto viverem os cônjuges ou até que os filhos completem a maioridade. Essa proteção aqui, né? É inalienável, destinando-se exclusivamente ao domicílio e sustento familiar, só podendo, em caráter excepcional, judicialmente comprovada a necessidade de ser alienado, com consentimento dos interessados. Vocês podem ver, né, que essa burocracia para até alienar faz com que o bem de família voluntário não seja algo usual, né? Não seja algo que as pessoas optem, até porque a proteção do bem de família legal é tão eficaz, tão potente, né? Tem uma abrangência tão mais poderosa, né? Podemos dizer assim, né? Que as pessoas, por que eu vou fazer isso, né? Eu vou colocar o patrimônio, né, com essa reserva tão pesada, né? Então, como é que se extingue o bem de família voluntário? Artigo 1719. Muito que nós temos aqui, né? Se decorre o quê? A uma ideia de proteção da entidade familiar. Então, às vezes pode faltar a cabeça, ou cabeça da família, né? E mesmo assim nós teremos uma ideia de proteção a posteriori. Vamos lá. Então, o artigo 1709 autoriza a extinção ou subrogação do bem instituído por outro, ou seja, dá de extinguir ou de subrogar, alterar por outro, né? Se é requerimento interessado, o juiz concluir que tal medida é necessária à mantença da família. Olha o problema, né? Vamos substituir o bem de família por outro? Que precisa passar pelo juiz. Vocês estão vendo o problema? A administração do bem de família competirá a ambos os cônjuges, companheiros, ao pai ou à mãe, cabeça da prole, né? Que daí nós temos aí, né? E seguindo a ordem legal, na falta de qualquer desses, a administração tocará ao filho mais velho, se for maior, e se não for, ao tutor. Artigo 1720. Então está dizendo assim, olha, quem vai administrar esse patrimônio, esse bem de família voluntário, né? Ou é os cônjuges, ou cabeça, na falta de um e de outro, né? E se falta ambos, vai ser ou o filho mais velho ou o tutor, ok? Interessante, regrinha geral, né? Artigo 1721. A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. Interessante, essa perguntinha aqui é típica de concurso, né? O divórcio faz extinguir o bem de família voluntário? Não. Ressalvada a hipótese da morte de um dos cônjuges, eis que, neste caso, poderá o sobrevivente requerer a extinção do bem de família, se for o único do casal. Artigo 1721. Né? Finalmente, extingue-se em caráter definitivo se sobrevier a morte de ambos os cônjuges, dos companheiros ou do cabeça da família monoparental e os filhos atingirem a maioridade, desde que não esteja sob curatela. Ok?
Então, para vocês verem, né? Existe uma disciplina um pouco pesada, um pouco é, até um pouco demasiado restritiva, né? Demasiadamente restritiva, ao ponto que não teve muito sucesso aí, né? Para nós. Até porque o bem de família é legal, como nós estamos fazendo referência, ele é bem mais potente, eficaz e qual a formalidade? O que a pessoa precisa fazer para ter essa proteção? Nenhuma, né? Vamos lá, então. Disciplina jurídica do bem de família legal. Então, essa impenhorabilidade, pessoal, ela é muito importante, como nós reiteramos aí desde a primeira parte, né? É a proteção da moradia, né? É o patrimônio mínimo, aquilo que é vinculado à personalidade, né? É o lar, né? Não é só tijolo e cimento, não é, né? Então é algo muito vinculado aí à própria dimensão fundamental da pessoa, né? Então essa proteção aqui nós podemos ler no próprio artigo 1º, que diz o seguinte: é o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, que é impenhorável. O solteiro também está incluído nessa história, a gente já sabe, né? É impenhorável e não responderá por qualquer dívida, seja ela civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou por pais e filhos, que sejam proprietários ou nele residam. Olha só, a dívida de filho, a dívida do cônjuge, né, de um cônjuge e outro, previdenciária, civil, fiscal, qualquer coisa, né? Dívida anterior à Constituição. Não existe, porque não é, ele é constituído ex lege, né? O bem de família voluntário não é após a Constituição, né? Tá? E aí, né, o parágrafo 1º desse artigo aí, né? Vamos lá. Vamos abrir aqui. Ó, a impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assenta a construção, as plantações, benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive de uso profissional, no tratorzinho, né? Os móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Se não tiver quitação, né? Vamos lá. Adotando a mesma diretriz do novo código, a lei protege, além do próprio devedor solteiro, né? Não só a família casamentária, mas também as outras entidades familiares. Isso aqui é essencial, né? Nós temos a súmula 364, que diz que o bem de família alcança, né? Aquele que é solteiro também, né? Outra coisa, essa norma aqui é uma norma de ordem pública, ela pode ser decretada de ofício, tá? A proteção do bem de família. Ela pode ser decretada de ofício, o juiz pode de ofício a qualquer momento, né? E acontece muito em execuções, né? Já está na fase de leilão e tal, é bem de família, impenhorável. Pode ser alegada em qualquer momento, instância, qualquer momento, né? Outra coisa, não é apenas domicílio, mas é moradia, residência, né? É o lugar em que a pessoa exerce o seu direito fundamental, né? A moradia, tá? Vamos lá, essa impenhorabilidade, nós temos aqui, ó, a lei não trata da inalienabilidade do bem, né? Porque a inalienabilidade é algo típico do bem de família voluntário, né? Aqui a inalienabilidade, ela não diz respeito ao bem de família legal, tá? Então, é evidente, imagina, bem de família não pode vender? Pode. Se for o legal, pode. Se for voluntário, não pode. Só com autorização judicial, com justificativa, né? Então, diferentemente do bem de família voluntário, esse aqui deriva da própria lei, né? Então, não precisa de registro, não precisa... não tem necessidade de uma constituição, né? Tem uma coisa que eu quero que vocês pesquisem, tá, gente? Isso aqui é legal. Bem de família vazio. Legal, isso aqui é tema de TCC, galera. Bah, pesquisem aí e coloquem, tá? Bem de família vazio, legal, bacana. Vamos lá, não ficam fora de seu amparo legal o locatário, que terá impenhorável não só o imóvel, que não lhe pertence, mas os seus bens móveis que guarnecem a residência, desde que quitados, né? Então, os bens móveis, né, também tem essa proteção, que guarnecem a residência, né? E é o comodatário, usufrutuário também, as pessoas que têm coisas dentro, né? Então, o locatário, né? Tem coisas dentro da sua... também a extensão da proteção do bem de família, ele alcança, né?
Vocês verem, né? Vocês verem que, né, esse alcance do bem de família protege inclusive o locatário e os seus bens que ele tem dentro de casa, né? Então, o que está dentro, o que está fora, né? É uma discussão interessante, né? O que está abraçado pela empenhorabilidade? Geralmente se cai nessa discussão envolvendo os imóveis de alto padrão, né? Daí se entende assim, olha, é empenhorável um bem de família médio, né? Mas aí a jurisprudência ela se divide. Então vamos supor que tem uma dívida, um crédito, e daí vai lá uma mansão de, sei lá, milionária, né? E essa mansão não é empenhorável, né? E não pode, porque. E tem um monte de dívida, né? Bom, poxa vida, então penhora, se paga a dívida e se ressalva, né, um montante que seja para uma vida regular, né, uma moradia, um bem de família que seja dentro dos padrões médios, né, acessíveis. Também tem entendimentos nesse sentido. E outros não, dizendo, olha, bem de família não importa se é de alto padrão, né? Então tem divisão de interpretação nesse ponto aí, né? Exceções a empenhorabilidade. Aí nós temos aí algumas questões, né? Vamos lá. A empenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo... Olha só, se vocês estão com a redação nova da lei, né? A Lei Complementar 150 de 2015, né? Em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias, né? Por exemplo, a doméstica, né? Antes a doméstica tinha preferência aqui, né? Mas agora ele é igual a todo trabalhador, então também não tem que ter esse privilégio, né? Essa foi a leitura da legislação. No sentido de que o crédito dela poderia penhorar o bem de família. Agora não mais, porque ela é igual aos outros, aos demais, né, trabalhadores. Inciso 2º, pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção e aquisição do imóvel. Óbvio, né? A pessoa pega um financiamento para construir um imóvel, depois não paga. A pessoa pode penhorar o imóvel? Imagina, eu não pode penhorar porque o imóvel é bem de família. Não, mas tu usou o meu dinheiro para construir o bem de família. Então, se o dinheiro que a pessoa está cobrando, o crédito que a pessoa está cobrando, é de um financiamento que foi usado para edificar o próprio bem de família, sim, pode penhorar, né? Nada mais justo. Ali, ó, pelo credor de pensão alimentícia. Olha só, pensão alimentícia pode penhorar o bem de família. Legal, isso é uma questão boa de prova. Sei lá, né? Pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário que, com o devedor, integre a união estável conjugal, observadas hipóteses em que ambos responderão pela dívida. O que nós temos aqui? Né? Vamos supor, o bem de família pertence 50% para a esposa, 50% para o esposo. O esposo deve pensão alimentícia. O que vai se penhorar é a ameação dele e não a da mulher que ficou com a guarda da criança. Né? Vamos seguindo então. Olha só, né? Então, pelo credor da pensão alimentícia, resguardar a ameação do outro, né? Que tem a guarda, né? Vamos lá, o próximo inciso ali, o 4º, para cobrança de impostos, predial, territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel. Evidente, né? O IPTU, né? Esse aí é igual também na questão do bem de família voluntário, né? Agora, seguindo, para execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou entidade familiar. Então, se a pessoa... Aqui tem essa discussão, né? Se a pessoa oferece em garantia o bem, né? Se a pessoa ofereceu em garantia, né? Apresentou em hipoteca esse bem, depois não vai poder alegar a própria torpeza. Tem discussão nisso, né? Tem a questão da boa-fé, mas está como direito fundamental, sobranceiro a isto, sobranceiro essa indicação voluntária como o bem para a hipoteca, né, a proteção legal constitucional do bem de família. Né? Então, tem discussão sobre a pessoa poder indicar a hipoteca e depois apresentar a impugnação à execução, dizendo que não pode penhorar porque é bem de família. Vamos lá.
por ter sido adquirido com um produto do crime ou para execução de sentença penal condenatória, ressarcimento, indenização, perdimento. Poxa vida, né? A pessoa faz o bem de família com produto de crime. Também não pode, né? Então perde, né? Então a proteção de família não alcança aqueles bens, aquele imóvel, aquela moradia que foi produto de dinheiro advindo do crime ou num contexto de perdimento de bens e tal, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, tem algumas questões aqui, vamos lá. Ó, a vaga de garagem própria, né? Se ela tem entendimento ali, tem súmula 449, que eu peço para vocês darem uma olhada. Ali, né, algumas questões que também alcançam, né? Freezer, máquina de lavar, computador. Tem uns que dizem assim, ó, não é o DVD, é o videocassete, cara. Essa doutrina bem antiga, né? Videocassete. O ar-condicionado, antena parabólica. Mas vocês estão vendo que é aquilo que é do uso da rotina comum, né? Talvez aqui, né, equipamentos de internet, né? Também, né? Não sejam alcançados por essa penhorabilidade, né? E aí, pessoal, tem a questão da fiança. Vocês se lembram dessa? A gente falou... Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, olha, aqui não afasta a obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Vocês estão lembrados dessa história aqui? É o último tópico aqui da nossa aula. Então, apenas para encerrar, né? Vocês se lembram daquela discussão que nós já falamos em contratos, mas eu vou reiterar aqui, né? O bem de família do fiador respondendo por dívida decorrente de contrato de locação, esse bem de família do locador é penhorável. E o bem de família do locatário, né? Vamos supor que o locatário tem um outro bem lá, né? Está alocando, por exemplo, uma moradia em Araranguá, mas tem um outro bem lá no Ceará, enfim, né? O bem de família do locatário não pode, porque é bem de família, entende? E o STF deu um entendimento, isso aí vocês se lembram, né? Que é possível penhorar o bem de família do fiador no contrato de locação, tá? Então, meus amigos, essas são as disposições envolvendo a lei de impenhorabilidade do bem de família, a bem de família legal, né? É muito interessante essa lei aqui e ela é muito utilizada. Algumas características, né? Tem uma cogência, no sentido de ser uma norma de ordem pública, apreciável de ofício pelo juiz e não precisa de constituição, não precisa daquela restrição de 1/3 do patrimônio, não tem todas aquelas limitações, tá? Excetuando essas hipóteses que estão previstas no artigo 3º, não é possível que qualquer dívida civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de qualquer natureza seja imputada para a responsabilidade fazendo a penhora e execução e expropriação desse patrimônio, dessa moradia, desse bem de família. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo a participação de vocês no fórum e muito importante vocês saberem que semana que vem é a nossa prova e estejam prontos, né? Estejam prontos, ok? Um abraço para vocês, boa aula, bom estudo. Qualquer dúvida, fico à disposição, certo? Abraço e até lá.